Quer usar um gerador de leads grátis? O Paulo Kriser, CEO da Econodata, vai te mostrar como fazer isso e falar também sobre segmentação de mercado, geração de leads, ICP e inteligência de mercado. Shhh, é um segredo só nosso, hein? Olha só. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar aqui sobre fontes gratuitas para a geração de leads B2B. Tem formas gratuitas da gente estar gerando esses leads e eu vou mostrar para vocês. Mas antes disso, eu quero agradecer ao pessoal da Safety Mail pelo convite de estar fazendo essa palestra, estar fazendo essa apresentação. Somos parceiros de longa data e muito obrigado pela oportunidade. Uma rápida apresentação sobre mim, eu sou Paulo Kriser, sou CEO da Econodata, uma plataforma de geração de leads B2B que ajuda as empresas a venderem mais por meio da prospecção ativa, onde nós temos todas as 22 milhões de empresas ativas no Brasil e você consegue prospectar essas empresas utilizando uma série de critérios. Nós temos muitos campos de dados e com isso você consegue chegar no seu lead, no seu perfil de cliente ideal de uma forma muito fácil e realmente aumentar suas vendas e gerar leads mais qualificados. Hoje nós temos mais de 350 clientes na nossa base, entre eles BASF, próprio LinkedIn, só que o nosso público, né, o nosso ICP é o mercado realmente SMB das pequenas e médias empresas. Conquistamos diversos prêmios, esse ano já ganhamos 2 GPTW, sendo que ficamos em terceiro lugar no Rio Grande do Sul, como a terceira melhor empresa para se trabalhar na categoria pequenas. Ganhamos o B2B Stack, Top 100 Startups, aparecemos nas 100 Startups to Watch, as melhores startups do Brasil, na Pequenas Empresas Grandes Negócios, na revista. Então, realmente temos uma trajetória de muito sucesso e estou muito feliz de compartilhar isso aqui com vocês. Começando o nosso bate-papo, então, a geração de leads B2B e fazer todo o processo de outbound, de prospecção ativa, sempre foi um processo muito difícil, muito oneroso e normalmente os vendedores não gostam de estar realizando esse processo. Por quê? Porque, primeiro, é muito difícil ficar levando não no telefone, no e-mail ou mesmo no porta a porta toda hora. Isso realmente desmotiva. Mas uma das coisas que mais desmotiva é a baixa qualidade dos dados desses leads. Então, já é difícil você fazer uma ligação e tentar vender para esse lead. E se você ainda tiver um dado, uma informação errada, você vai ligar para um número errado, vai estar a empresa errada do outro lado, e isso vai te frustrar mais ainda. Então, o dado errado, o dado não assertivo, ele gera mais um motivo de frustração e dificulta ainda mais o processo de prospecção B2B, que já é difícil. Então, esse é um dos pontos. O outro ponto também que dificulta, além do levar não, é você ligar para um lead, o dado está correto, você faz a ligação, o telefone está certo, mas a empresa que você está conversando não é o seu ICP ou não é um perfil de cliente que vai comprar de você. Então, você acertou os dados, acertou a ligação, acertou o pitch, mas o lead estava errado. Não fazia sentido ligar para aquele lead, como, por exemplo, oferecer um grande RP para uma empresa que não tem condições de estar comprando esse RP, ou que já tem um RP e está satisfeito com ele. Então, esse tipo de acontecimento frustra muito a equipe de outbound do seu time e faz com que a conversão caia e com que o time fique desmotivado. Então, estou trazendo para vocês aqui inicialmente algumas das dores do processo de prospecção para a gente discutir elas junto com a geração de listas gratuitas. Essa geração de listas de dados, de leads, ela tem que ser muito assertiva em função desses aspectos que eu mencionei. E aí tem muitas formas de estar se gerando leads outbound e de manter a sua equipe de prospecção sempre abastecida com leads. E importante aqui um parênteses, não só a equipe de prospecção especializada em prospecção deve estar abastecida com esses leads. Você pode ter um time de closers, de vendedores, que só vende, que não prospecta, que em determinado momento de escassez de leads, já trabalhou com todos os leads do pipeline, com todas as oportunidades, já fez phishing na sua própria base de dados e já fez todos os follow-ups que tinha para fazer e está sem trabalho.
Nesse caso, o vendedor também tem que prospectar, ele não pode ficar ocioso. Então, você também pode abastecer esse vendedor com leads para prospecção, leads B2B, e esse vendedor estar preparado com um playbook para realmente atacar esses leads de prospecção e ocupar o seu tempo procurando vender mais. Então, a disponibilidade de leads para prospecção, ela deve estar para todo o time comercial e ela deve estar sempre presente para conseguir absorver esses períodos de escassez de leads que todo mundo tem e de realmente de mais ociosidade, de mais disponibilidade do time para ocupar esse time e com isso aumentar suas vendas. Então, realmente ter uma boa base de leads, prospecção B2B, é fundamental para a sua equipe de vendas se manter sempre motivada e sempre trabalhando. Da onde se obter esses leads que são tão importantes? Existem muitas formas, né? Lá no início, no meu tempo, se trabalhava com as listas amarelas. O pessoal ia lá naqueles livros que a gente recebia das companhias telefônicas, pegava os números das empresas e saía ligando, né? Hoje em dia, nós temos muito mais facilidade, porque existem as plataformas de prospecção, como a Econodata, e existe uma grande disponibilidade de dados na internet que você pode utilizar para prospectar sem pagar nada. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Então, o primeiro ponto é o Google. Todo mundo usa, né? E procura, de certa forma, encontrar empresas, encontrar leads dentro do seu ICP para se prospectar, né? Só que a gente tem que saber usar o Google, tem que saber usar, né, as ferramentas que a gente tem e as páginas que aparecem no Google para obter as melhores fontes de dados. Então, a gente pode começar aqui com um tipo de fonte de dados muito interessante do seu time trabalhar, que são as associações, né, e os sindicatos de empresas que tem na internet, que possuem uma riqueza de dados muito grande. Por que essa fonte de dados ela é muito boa? Vamos entender um pouquinho melhor como que as associações e sindicatos funcionam. Esse tipo de organização ele é muito nichado. Ele trabalha com um tipo de empresa muito específica. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Associação das Empresas de Indústria Têxtil do Interior de São Paulo. Então, vocês veem o quão nichado isso é. Eu vou estar pegando só indústrias, aí mais especificamente, dentro da hierarquia do CNAE, né? Indústrias têxteis, e mais especificamente, aí pegando a região do interior do estado de São Paulo. Então, para quem quer prospectar indústrias têxteis do interior do estado de São Paulo, essa é uma ótima fonte de dados para se trabalhar, porque essas associações normalmente têm as listas de empresas associadas e elas são muito nichadas. Então, nem todas têm isso, mas muitas têm no site da associação as empresas que são associadas com nome, com site, com alguns dados de contato, como, por exemplo, o telefone. Então, você pesquisa no Google esse tipo de pesquisa. Vou dar um outro exemplo. Empresas de TI de Florianópolis. Ou, vamos para um terceiro exemplo, empresas de óleo e gás do Rio de Janeiro. Então, você pode combinar esse tipo de palavras-chave no Google e o Google vai trazer associações e sindicatos de empresas relacionados a essa sua pesquisa. Esses sites, você consegue dados de contato e pode estar copiando esses dados do site. Normalmente não são muitas empresas, porque, como eu comentei, é muito nichado. Você copia esses dados, toca numa planilha Excel e sai prospectando. Então, esse é uma boa dica aí, uma primeira dica de como se trabalhar com fontes gratuitas de dados para prospecção B2B. Uma segunda grande alternativa e que muita gente utiliza, mas às vezes não sabe utilizar muito bem, e aqui eu vou dar as dicas de como utilizar, é o próprio site da Receita Federal do Brasil. Nesse site há uma listagem de todas as empresas ativas no Brasil, que são cerca de 22 milhões e pouco, com dados como razão social da empresa, nome fantasia, endereço, telefone, e-mail,
capital social, natureza jurídica e algumas outras informações. Então, ela é uma fonte bem importante para quem trabalha com dados, para inteligência de mercado e para prospecção B2B. Qual é o grande viés, o grande problema dessa fonte? Muitas e muitas vezes, os dados de contato dessa fonte da Receita Federal estão desatualizados. Por quê? Porque tanto o e-mail quanto o telefone que estão registrados lá, normalmente são do contador que atende aquela empresa. Alguns casos não são. Cerca de 20%, 17% desses dados estão corretos e são da empresa mesmo. Mas como normalmente é o contador que faz o registro dessa empresa na Receita Federal, os dados que estão lá de contato são do contador. Então a gente tem que ter muito cuidado ao utilizar esses dados, porque na grande maioria dos casos eles vão estar errados, não são o dado de contato que você precisa para utilizar na sua prospecção. Mas o que eu posso utilizar nesse site? Eu posso usar o nome das empresas e, o mais importante, o setor da empresa, que é o CNAE, Código Nacional de Atividades Econômicas, que consegue dizer exatamente o que aquela empresa faz. E isso auxilia muito o seu processo de prospecção. Você consegue baixar essa lista, montar um Excel, algo mais simples, e pegar as empresas que estão dentro do setor que você quer prospectar, ou dos setores, e elencar elas e ter a lista. Olha, o meu mercado-alvo tem 5.500 empresas para eu trabalhar. Então essa é uma fonte legal de estar se trabalhando. Uma terceira fonte bacana, que daí puxa um outro tipo de dados, eu estou procurando ampliar aqui a mente de vocês para pensar em outras ideias de fontes gratuitas, e tem muitas, eu não consigo listar todas aqui, são os sites da transparência, tanto estadual, municipal e também o federal. Por que esse site é legal? Porque tem todas as empresas que prestam serviço ao governo, ao estado, ao município, estão listadas lá, porque pela lei da transparência, elas são obrigadas a divulgarem o quanto elas venderam de serviço para o governo. Então lá eu tenho o valor do contrato de uma empresa, por exemplo, de uma indústria, ou de uma empresa de imóveis, do quanto ela vendeu para o governo ao longo dos anos. Então eu consigo começar a ter uma ideia do quanto aquela empresa fatura. Se uma empresa vendeu 2 milhões em imóveis para o governo federal num ano, eu já sei que é uma empresa que fatura mais de 2 milhões de reais por ano e que ela não é tão pequena assim. Então eu consigo começar a ter uma estimativa de porte. E nos sites da transparência do governo, você consegue outro tipo de informação também, como alguns dados de contato, enfim, que são bem interessantes. Vou dar aqui uma quarta alternativa também, que é o próprio site Lattes do CNPq, onde tem dados de pesquisadores com telefone, com nome, onde eles trabalham, só que ele é mais voltado para pesquisa, mas em muitos casos, esses pesquisadores também trabalham em empresas e, de certa forma, tiveram que cadastrar o seu currículo Lattes para algum evento que eles iam participar ou algum edital do governo, ou dão aula numa universidade. Então vocês veem aqui, eu quero trazer a visão geral, do quanto a gente consegue ter ideias de se trabalhar com listas gratuitas na internet. E tem muitas outras formas que a gente pode utilizar. E a minha ideia aqui, de novo, é abrir a cabeça de vocês para fontes diversas que nós podemos estar utilizando, sem precisar investir numa plataforma de prospecção. Porque muitas vezes o vendedor, ou prospectador, ou BDR, estão convencidos de que precisam de uma plataforma, mas o seu gestor não quer arcar com budget, não quer arcar realmente com investimento para fazer a aquisição dessa plataforma, e o vendedor, ou o LDR, quem produz as listas, tem que lidar com isso, e aí a alternativa gratuita é a melhor delas, né? Qual é a vantagem da plataforma de prospecção paga? Ela cruza todas essas fontes que eu falei e mais muitas outras, sites de empresas, milhões de sites, consolida tudo isso numa base única, no algoritmo de Big Data, e fornece na plataforma, cruzando essas informações e trazendo a informação mais correta possível. Então, há formas de validação, de ver qual a informação mais atualizada, se essa informação está correta ou não. Isso aumenta muito a assertividade do dado, além de consolidar tudo isso numa base única, e você pegar nome da empresa, setor, CNAE, capital social, faturamento presumido, e-mail, telefone, dado de contato, de cargo, tudo num lugar só, o que facilita muito a vida de quem está prospectando. Então, esse é um grande diferencial
de uma plataforma paga como a Econodata, por exemplo, e tem outras no mercado também. E aí eu quero aproveitar a brecha aqui e trazer uma novidade muito legal que resolve os dois problemas ao mesmo tempo. O de não ter budget, né, do seu gestor, não querer investir numa plataforma, e de ter dados gratuitos para você realmente poder trabalhar, mas de uma forma muito mais integrada, sem precisar ficar catando esses dados um a um no Google. A Econodata, nós lançamos faz 2 semanas o gerador de leads gratuitos da Econodata, o nosso freemium. Então agora é possível ter todas essas informações que eu comentei com vocês, consolidadas e cruzadas, trazendo o que é mais atualizado e o mais correto para você, num lugar único, onde você consegue utilizar essas informações com uma taxa de assertividade muito maior. Esses dados não são perfeitos, nenhum dado, nenhuma base é perfeita, mas a qualidade dessa informação é muito maior do que você ir pegando fonte a fonte, tentando cruzar tudo isso e tentar buscar o dado mais atualizado. Então você entra no econodata.com.br, tem lá gerador de leads, clica lá, faz um cadastro muito rápido, com pouquíssimos campos, e você já pode começar a prospectar gratuitamente, coletando os dados dessas empresas, pegando por setor, por faturamento presumido, por porte, por região, e pegar essas empresas e começar a ligar para elas com um número de telefone muito mais correto do que você teria em outras fontes. Então é muito legal, a gente resolveu fazer essa iniciativa para o mercado, para realmente ajudar a divulgar o nosso produto para um amplo mercado. A gente vai atingir todos os vendedores B2B do Brasil. Vocês utilizarem, está ajudando o prospectador a prospectar melhor, e com isso a Econodata fica muito mais conhecida. Então, divulga essa ferramenta, o nosso gerador de leads da Econodata, para os seus amigos, para os seus colegas de equipe prospectadores, para que você ajude a facilitar a vida deles também. Porque essa ferramenta realmente é sensacional. Ela, claro, tem limitações, né? Hoje nós estamos com uma limitação de uma certa quantidade de leads por mês, que eu não lembro, onde você consegue estar gerando uma quantidade X de leads por mês, né? Então você já consegue ter uma cadência, né? Uma frequência de geração de leads, mesmo no gratuito. Claro, outras funcionalidades mais completas que a gente tem, tendo acesso a mais dados, a e-mails, estão no nosso Premium. Mas o gerador já funciona muito melhor do que essas fontes gratuitas que eu comentei agora com vocês, tá? Então, realmente uma iniciativa muito bacana que a gente está fazendo. O meu objetivo dessa conversa com vocês é facilitar a vida do prospectador B2B, do BDR, do SDR e do vendedor também que precisa de leads, fornecendo algo gratuito e com dados muito mais assertivos do que se encontra em outras fontes. Tá? Então, acessem econodata.com.br, que isso vai ajudar no trabalho de vocês. E eu quero aproveitar aqui também para deixar o meu Instagram, porque se você tiver alguma dúvida a respeito tanto de fontes gratuitas de dados, quanto a respeito do nosso gerador de leads gratuito, você pode mandar um direct direto para mim, que eu vou estar respondendo na hora. Tá? O meu Instagram, ele é Paulo Kriser, tudo junto. Então é Paulo, K-R-I-E-S-E-R. Só me adicionar no Instagram que eu respondo direct. De novo, Paulo, K-R-I-E-S-E-R, tudo junto. Manda um direct lá que vai ser um prazer conversar com vocês. E como uma mensagem final aqui, que hoje a nossa palestra ela é bem curtinha, eu quero de novo agradecer o pessoal da Safety Mail pela oportunidade, pela parceria que a gente está fazendo há um bom tempo. E quero deixar a mensagem para o prospectador, para o vendedor, para o BDR, que realmente o processo de prospecção ele é difícil, mas que se você trabalhar bem os seus dados, tiver os dados corretos, pesquisar bem a empresa antes, e daí for fazer a prospecção, fica muito mais fácil. Então é que nem dizia o Einstein, se eu tiver 8 horas para derrubar uma árvore, eu vou passar 6 horas afiando o machado. Pesquisa, faz o trabalho de casa, inteligência de mercado, vai no seu ICP, escolhe as empresas certas dentro do seu nicho para trabalhar, pega os dados corretos, pesquisa a empresa, faz um dossiê dela e aí liga, porque daí a sua chance de conversão vai ser muito maior. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo tempo de vocês. Fico à disposição no meu Instagram, Paulo, K-R-I-E-S-E-R, e um abraço para todo mundo.